Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje, Urim Tumim, e nós vamos falar sobre a questão de Donald Trump e uma análise esotérica, mística, cabalística do Urim Tumim sobre a situação do atentado de Donald Trump. Se inscreva no nosso canal, toque o sininho, curte, compartilhe. Comente conosco aqui se você gosta, se não gosta, é assim por diante. Baru atah Adonai. Bom, tem um texto nosso que o link vai estar disponível sobre análise dos números, do horário, do dia 13, né, do significado esotérico disso tudo, o arcano da morte, né, a hora também, o significado da gemátria, né, da soma mística deste momento. Também sobre os arcanjos que regem as grandes nações do mundo, segundo Nosso Senhor, né, e a Bíblia, os cetros, né, que Deus deu para certas nações na terra, dentre elas também alguns segredos sobre o Brasil, além, claro, os Estados Unidos, que se trata disso o vídeo em questão, além das questões astrológicas dos planetas que estavam envolvidos no exato momento deste atentado. E aqui vai um pensamento, né, uma reflexão. Talvez você fale, eu não acredito em sinais, eu não acredito em nada disso. Bom, a Bíblia, Deus se comunicou com vários profetas, e Jesus Cristo também, e Yahushua HaMashiach, também comunicou através de sinais. O livro de Apocalipse é completamente simbólico, simbológico e semiótico. Os sinais são muito importantes. Como que você pode andar no trânsito sem olhar os sinais das placas de trânsito, onde é permitido virar à direita, esquerda, parar, por exemplo, faixa de pedestre, faixa de pista, tudo isso, sinais são importantes, são os símbolos, os números nos guiam, eles regem, eles medem o tempo, mesmo que o tempo e o espaço sejam abstrações, eles existem e não existem. Essa é a questão do número, muitas vezes. E talvez você veja significado nos números ou não. Eles marcam a passagem da história, por exemplo. Eles indicam a exata posição e o momento de um local, a latitude e longitude. Então, sinais, símbolos e números, quer você goste ou não, regem a sua vida toda. Entendeu? Você é regido por um número, seu CPF, seu RG, por exemplo, você é um número. Você é uma soma de uma equação matemática, por exemplo. Quando olhamos, você é uma quantidade de células, de átomos. E como com tudo que acontece na história, chame de destino, de acaso, de determinismo, de profecia, também vai seguir esses parâmetros, né, dos números, do momento, do instante exato, da localização, dos planetas que estavam no céu, né, das estrelas, das constelações, né? O espaço-tempo é uma foto e um filme ao mesmo tempo desse exato momento, né? Então tem situações que aconteceram nesse atentado que são extremamente curiosas do ponto de vista oculto, chame de teoria da conspiração, chame de... Eu vou aqui brincar com aquela música do Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Bom, o sábio, ele não só espera acontecer, porque ele conhece a hora. Então, depois que você ler a nossa análise, né, no nosso, na nossa página da Ordem, com mais de
29 mil membros, você vai entender o que nós estamos falando. Então, será que foi um atentado ao acaso? Ou de alguém que sabia exatamente a hora para fazer acontecer e o que irá acontecer depois disso? Porque, obviamente, a questão do atentado em si já é uma coisa, né? As vidas que foram perdidas, o atentado contra a vida do candidato, do ex-presidente Donald Trump também, são seres humanos que perderam suas vidas, do bombeiro que perdeu sua vida, e até mesmo a do jovem que perdeu a vida, que segundo o FBI cometeu essa besteira. As investigações seguem. Nós não vamos colocar aqui a foto desse rapaz, porque eu acho que tem muita coisa pela frente ainda. Esse é um dos motivos pelos quais nós não gostamos de noticiar logo que a coisa acontece. A gente prefere esperar um pouco para aguardar as investigações. O fato é, com certeza é um caso que vai virar como se fosse uma espécie de novo caso Kennedy, né? Ou o atentado ao ex-presidente Ronald Reagan. São sujeitos estranhos, né, que têm um perfil muito estranho e que lembram uma questão do MK Ultra. Ou, por exemplo, daquele filme maravilhoso Sob o Domínio do Mal, ou Candidato da Manchúria, né? The Manchurian Candidate, onde você vê a manipulação mental, né, capaz, né, através da propaganda, etc., para produzir um, abre aspas, lobo solitário desse, capaz de cometer um ato vil desse nível, um ato de terrorismo. O MK Ultra foi um programa desenvolvido pelo governo norte-americano, pelo Departamento de Estado, CIA, Estado das Forças Armadas, enfim, Pentágono, chame tantos nomes lá, que tinha um condicionamento e um treinamento mental, um controle mental para se produzir um super agente, um super soldado, um super assassino, enfim. Monitoramento remoto, com pessoas com capacidades psíquicas. Enfim, tem muita teoria da conspiração nesse assunto, mas também tem muita verdade também nele, tem muita ciência de ponta envolvida, é muito complexo. Filmes como Sob o Domínio do Mal e também a série de filmes de ação do Jason Bourne, né, Supremacia Bourne, etc., eles vão tratar disso. Você pode dizer, mas isso aí é conspiração pra caramba. Eu vou te dizer uma coisa. Na realidade, os processos de estudo do MK Ultra não estão centralizados tanto em você alterar a mentalidade de uma pessoa, mas sim a manipulação através da informação e do bombardeio de imagens e mensagens, tanto subliminares quanto diretas, para a opinião pública. Qual você acha que é o resultado de, durante 4, 5 anos, ficar se repetindo que tal candidato é o mal, ele representa tudo que é de ruim, a desumanização deste candidato, dessa pessoa, que tal pessoa mereceria, abre aspas, morrer? Se é falado explícita ou implicitamente que o mundo seria melhor sem tal pessoa. Então o resultado é que talvez uma pessoa entenda ipsis essa mensagem e tente produzir tais ações que depois todo mundo fica chocado. Foi assim, provavelmente, no caso do assassinato do presidente Kennedy, ou mesmo da tentativa contra o presidente Ronald Reagan, enfim, e tantos outros atentados. Você bombardeia massivamente pessoas com esse tipo de mensagem nos noticiários, nos comentários, na televisão, na internet, nos jornais, enfim, nos veículos de comunicação. E o resultado é que talvez uma pessoa morda a isca. E o jargão do serviço secreto e dos serviços de espionagem é: o melhor espião ou o melhor assassino é aquele que não sabe que o é. E essa é a questão desse tipo de programa. Você condicionar alguém, seja que direta ou indiretamente, para que ele
faça o que você quer. Isso significa que alguém queria produzir isso. E esse alguém não é quem puxou, provavelmente, o dedo no gatilho, e sim uma outra vontade. Você lerá na nossa análise sobre esse momento astrológico, cabalístico, místico, enfim, bíblico também, que quem produziu isso sabia muito bem o que estava fazendo, porque usou exatamente o momento propício para essa situação, seja para benefício do Trump ou o contrário. Lembrando, Donald Trump, ele é um candidato que ele é meio que fora do sistema. Ele usa muitas vezes o sistema, mas é um outsider, né, que não se enquadra muito bem nas agendas globalistas. Não creio que seja um inocente, mas também não é um candidato que o sistema gosta dele. Até porque muitas vezes ele atrapalhou as grandes guerras que o sistema queria produzir. Além de, claro, ele representar uma pessoa-chave na história. Um player muito grande, como o Biden também é, o Putin, o Xi Jinping, enfim, e tantos outros líderes, inclusive os nossos líderes aqui do Brasil, o Bolsonaro, o Lula, enfim, vários presidentes têm mandatos, né, que são dados pelos homens, mas também pelo eterno Deus. É assim que a gente vê as coisas do ponto de vista espiritual. Nós chamamos isso do jogo de xadrez do anticristo com Deus, né? E você é uma das peças desse jogo. Nós somos peças, uns peões, outros bispos, outros cavalos, outros torres. E com certeza esses grandes players são peças grandes. E no grande jogo também existem sacrifícios, como o que aconteceu com o bombeiro, né? Que perdeu sua vida para salvar a vida de sua família, um herói. É o Sr. Corey, né? Se não me engano, eu acho que é esse o nome dele. Então, aqui a gente vê ele na foto com a esposa dele. É muito triste toda essa situação. Além da vida do suposto jovem que cometeu o atentado, que, segundo consta, tem 20 anos, segundo as autoridades, e, enfim, manipulado. Quem olha a foto dele, não vamos postar aqui a foto por respeito também, que eu acho que ainda tem mais investigações para acontecer. Nem vou falar o seu nome, mas uma reflexão. Com certeza, apesar de supostamente ter puxado o gatilho, é uma vítima dessas manipulações da mídia, do poder existente no mundo, enfim. E a gente observa que é um rapaz com nítidos problemas emocionais e etc, comportamento e tal. Então, enfim, mas com certeza não arquitetou isso sozinho, mas foi levado a agir assim por causa desse tipo de condicionamento. Outra questão sobre o crime perfeito você mata o assassino e pronto, não tem mais nenhuma versão sobre o caso. Caso encerrado e vai ficar o dito pelo não dito. Portanto, o melhor assassino é aquele que não sabe o que é e que depois vai ser morto pelo que não sabe o que fez. E a única versão dos fatos é apresentada por quem quer dirigir os fatos. Então você tem um momento propício, astrológico, profético. Você tem a manipulação desse momento, me faz pensar naquele filme Duna, por exemplo, né? O quanto uma profecia ela acontece porque tinha que acontecer ou porque aconteceu porque as pessoas queriam que acontecesse. Enfim, há muitas dúvidas e questionamentos sobre tudo isso. De uma coisa temos certeza: Deus está se comunicando. A história seguindo o rumo até o fim da história. E os acontecimentos que levam até o fim dessa história estão se apresentando neste imenso xadrez mundial que é o Apocalipse. E nós observamos muito que os sinais eles são indícios para nos avisar quando correr para as montanhas. Então, com certeza,
esse atentado vai trazer grandes mudanças no grande jogo dos dias finais. Vamos observar, seguimos com fé. Quem sabe de tudo é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós fazemos apenas uma análise dos sinais. Eles podem conter indícios importantes. E de uma coisa sabemos: tem muito caroço nesse angu. Isso é fato. Isso não foi uma situação ao acaso. E com certeza, de alguma maneira, vemos o dedo de Deus operando seu milagre nessa situação. Ok? Seguimos com fé. Espero que tenham gostado. E entrem na nossa página do Facebook. Leiam a análise da gemátria dessa situação. Baruch Hashem. Muitas bênçãos para todos. Bara Elohim Gibor. Fiquem com Deus e até o próximo Urim Tumim.